Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do terceiro trimestre da Edux. A apresentação será conduzida pelo CEO Eduardo Parente e pelo CFO Eduardo Hayama, com a participação dos demais membros da diretoria da companhia. O áudio e os slides da apresentação estão sendo transmitidos no site de RI da companhia, www.edux.com.br, e está sendo traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda digitando *02. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que está esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, passo a palavra ao Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Muito obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Queria começar agradecendo não só a presença, mas a confiança de vocês na nossa empresa, na nossa instituição. E agradecer em especial a dedicação dos funcionários, dos professores, né, dos alunos, dos pais, para a gente continuar nossa operação sólida e forte. A gente teve um trimestre de resultados bons, considerando todo o ambiente desafiador ao nosso redor. Eu começo aqui na página 3, elencando os 4 pontos principais desse resultado. A gente tem uma operação que continua com desempenho muito bom, tanto o digital e a medicina, com níveis de crescimento em linha com o que a gente tinha planejado no mundo pré-pandemia. A operação presencial muito diferente do que a gente tinha imaginado, logicamente, enquanto a grande maioria dos alunos ainda estudando remotamente, né, uma parte deles ao vivo, mas com um índice de presença maior do que a gente tem normalmente e com grande sucesso na introdução do modelo Aura, né, que é usar o nosso conteúdo digital de alto padrão para levar conteúdo de elite através da tecnologia para uma massa de alunos muito grande, né. No presencial, a gente tem visto aqui sinais fortes de estabilização, apesar do momento difícil. A gente tem falado muito do ticket ter chegado, tem uma característica de uma assíntota, né? Então tivemos um ligeiro aumento de ticket nesse trimestre. Acho que a gente está oscilando em torno de um patamar que a gente considera o piso aí, indica, né, que essa assíntota parece ser uma hipótese muito razoável, né? E estamos com a base crescendo no mundo presencial também, né, o que é muito importante. Óbvio que a gente ainda tem impactos da pandemia, são 79 milhões nesse trimestre de impacto na receita. Muito importante a gente falar disso aqui, que isso aqui não é, se o mercado tivesse melhor, se isso, se aquilo, não, isso aqui é o que eu chamo de impacto com nota fiscal, né? Isso aqui, para cada R$1 desses 79 milhões, existe uma lei, uma liminar, que determina que a gente abaixe esse preço. A gente falou sobre isso no trimestre passado, a gente prefere não contabilizar essa receita, apesar de que a gente reconhece que existe a possibilidade da gente vir buscá-la mais na frente. A gente entende que a forma mais transparente da gente lidar com isso é considerar isso um eventual upside, não tratar isso como uma coisa líquida e certa. Então, se houver essa receita retroativa no futuro, ótimo, mas por enquanto a gente não está contabilizando como se ela não fosse acontecer. Por último, né, o quarto ponto aqui, né, a gente segue com a geração de caixa forte e com contas a receber estável. É uma coisa que eu dei uma olhada no que o pessoal escreveu de noite, né? Acho que só vi um falando sobre isso. Depois acho que eu tenho que pegar um feedback de vocês, porque a gente considera isso muito importante. É uma coisa que a gente olha caixa praticamente todo dia, né? Contas a receber, prazo mais de recebimento mais de uma vez por mês. Porque a gente acha que no fim do dia é isso que é a proxy da saúde do nosso negócio. E se as coisas que a gente acha que estão
acontecendo, de fato elas estão acontecendo. Mas acho que a gente tem ou a gente acha isso mais importante do que é, eu tenho uma falha de comunicação aqui e agradeço muito, depois offline, se a gente puder conversar com alguns de vocês e pegar um feedback nesse sentido. Então, um trimestre duro, mas acho que uma performance muito boa, considerando esse ambiente desafiador. Estou mudando aqui para a página 4, olhando o nosso universo de captação, e aí mostra as nossas realidades, um pouco que eu mencionei na página anterior. Estão olhando no meio aqui embaixo esse gráfico sobre a captação do ensino digital, né? A gente olha que nesse ano nós captamos mais de 50% a mais do que alunos do ano passado, né? E isso é consistente nos 2 semestres, então o impacto da pandemia no ensino digital parece ter sido muito, muito limitado. O impacto maior no presencial, a gente olha em cima, na primeira linha da tabela, que a gente teve uma captação pior que a do ano passado, mas na hora que a gente olha o ano como um todo, lembrando que a gente já teve impacto na pandemia no primeiro semestre, a gente tem uma captação muito parecida com a do ano passado, apesar dessa condição muito adversa. Então também está vindo bem, de novo, acho que um sinal forte de um mercado que tem uma tendência de estabilidade e de ligeira melhora, uma vez que o momento permita a gente voltar, entre aspas, ao normal, né? E a medicina, a gente crescendo aí 21% ano contra ano, terceira linha da tabela, se considerar só o mundo sem aquisições, 11%, um desempenho muito sólido aí na captação. Estou mudando para a página 5. O que a gente tem aqui na página 5? Eu pedi à esquerda aqui esse gráfico, a gente costuma mostrar 1 ou 2 anos só, mas achei que era muito importante a gente ir mais para trás, porque esses crescimentos eles não vêm de agora, né? A gente tem um ensino digital faz mais de 10 anos, e na hora que a gente mostra que a gente cresce quase 30% todo ano, desde 2016, né? Eu acho que isso mostra a consistência do que a gente vem falando, né? Como uma das nossas principais alavancas de crescimento. Acho que aqui tem 2 coisas que estão sendo muito importantes nesse período recente. A primeira, embaixo a gente mostra isso, né? A gente acelerando o número de polos, né? E o Haroldo vai falar um pouquinho depois da apresentação por que a gente está tendo tanto sucesso com essa expansão dos polos. Obviamente passa por a gente garantir que isso está sendo um bom negócio para todos os nossos parceiros, um modelo muito simples, muito fácil de ser replicado e com uma rentabilidade muito boa para o parceiro. E outra questão, a gente tem já, eu falei sobre isso também no trimestre passado, investido muito na qualidade do ensino, né? Da gente estar utilizando professores do mais alto calibre, com um formato, né, muito mais alinhado com as novas gerações, levando isso um ensino de muito mais qualidade no digital, que é o que a gente chama do ensino, e também para o presencial, que é o que a gente chama do aula, né, o ensino levado para o presencial. E a gente vê aqui no digital um número que eu acho que em nenhum cenário a gente projetava isso aqui, que é um aumento dessa taxa de retenção. Essa taxa de retenção aqui no meio do quadro, ela tem, a gente tem várias análises mostrando isso, né? um boost relevante na hora que a gente olha a qualidade do ensino e os alunos reconhecendo isso, e uma perda por conta de pandemia, né? O líquido disso, né? O net disso, é um aumento de 2 pontos percentuais na taxa de retenção nesse trimestre, né? Que é uma coisa que a gente tem um orgulho muito grande. E a direita do quadro é, no fundo, a consequência disso tudo, né? Um crescimento de 18% na receita ao longo dos últimos 5 anos. E eu chamo a atenção para esse 26% que está aqui à direita, né? Hoje, o ensino digital representa 26% da receita total do nosso negócio. Eu vou voltar nesse número já na hora que eu estiver falando da medicina. Vamos passar para a página 6. O que eu tenho aqui na página 6? Né? Então, lembrando, né, a gente, sem querer ser chato e repetitivo, né, a gente tem como alavanca de crescimento o EAD, a medicina e o M&A. A segunda grande alavanca de crescimento aqui é a medicina, um crescimento aí de quase 30% do ano passado para esse, 50% na hora que a gente olha 2 anos para trás, estou olhando o gráfico da esquerda em cima. Na hora que a gente, esse verde mais clarinho, ele é o crescimento contratado, né? Se eu não fizer nada, é isso que eu cresço. O que é isso, né? É pegar as unidades que eu tenho que não estão maduras, né? Então, eu estou aqui
Canindé, eu vou começar com 50 alunos esse ano que vem eu vou ter 100 alunos, porque vai ter uma nova turma entrando, né? Então, eu tenho um crescimento só disso, né? Já me leva um crescimento no ano que vem de 10%, né? Já completamente contratado. Na hora que eu olho embaixo, à direita na tabela, tem 250 vagas que a gente está muito confiante que a gente vai ganhá-las para o ano que vem também, né? Então, além dos 500 alunos de base do crescimento contratado, mais 250 viriam aqui. A gente tem muita confiança de estar voltando aqui daqui a um ano para vocês e estar mostrando o número de 6.050, 6.100 na nossa base total de alunos aqui, tá? Então, é muito importante lembrar que a gente tem uma ou duas unidades aqui que vieram através de aquisições, o resto foi crescimento orgânico nosso, né? A gente batalhando licença, a gente obviamente não é de graça, a gente tem que investir em laboratório, tem que investir em professores, prédio, etc. Mas não são esses pagamentos, né, de 1, 2 milhões por vaga que a gente tem visto por aí. Assim, tem crescido usando a nossa base, usando o nosso conhecimento, o nosso prestígio, a nossa tradição aqui, tá? A esquerda embaixo mostra, então, um pouco isso, né? A medicina é muito impactada por essa questão de lei de luminários, né? Que a gente teria um crescimento de 80% na receita se não fosse isso. E embaixo essa bolinha com 12%, né? O que a medicina hoje já é do nosso negócio total. Então, somando 26 da página anterior, né? A gente tem, que é o do EAD, o EAD é 26% da nossa receita, a medicina com 12%. A gente tem quase 40% do nosso negócio, 40% da nossa receita em dois negócios que têm taxas de crescimento muito fortes, completamente inabaladas pela pandemia, conforme a gente mostrou no gráfico anterior do mês. Estou mudando aqui para a página 7, falando do presencial, e aí aqui eu acho que a gente está tirando um pouco da fumaça da frente. Na hora que a gente olha esse gráfico da esquerda, a gente tem um crescimento no verde escuro, né, que são os alunos não fiéis. Na hora que a gente olha o presencial como todo, a gente vai perdendo os alunos fiéis, até chegar nesse momento com 21 mil alunos fiéis, né, chegamos a ter 125 mil, né, e uma base verde escura, né, que vai crescendo ano após ano, né, não é a mesma taxa de crescimento, mas, de novo, aqui a gente tem uma visão muito clara de que o M&A tem um papel muito importante, porque a gente acha que a gente tem um nível de eficiência que a maior parte das instituições de ensino não tem. A gente fez 3 aquisições nos últimos 12 meses, todas elas chegando na casa de 5 vezes EBITDA após sinergias, e é isso que a gente busca, né? A gente, se não vê muito claramente esse potencial, a gente não quer entrar nesse negócio, não queremos pagar caro por uma aquisição. E aí mostra isso aqui, né? Esses 234 mil alunos hoje, de base de alunos de graduação, a gente somos 55 que vieram com essas 3 aquisições do último ano, e a gente tem uma base presencial crescendo, né? Algum de vocês fez uma análise, agora não vou lembrar quem foi, que me mandou, mostrando o número de alunos por campus, né, que nós temos, outras instituições de ensino têm, e mostrando como é saudável a nossa relação, né? Então, eu diria que 95% dos nossos campos tem um nível de rentabilidade que a gente está bastante satisfeito, considerando o momento, né? A gente quer aumentar isso, vai aumentar isso, mas é uma operação que a gente considera muito sólida, a gente acredita muito, né? E vemos a gente entrando em novas operações através de aquisições dentro dos lugares que façam sentido para a gente e dentro dos lugares que a gente acha que faz sentido para investir o dinheiro de vocês, né? No meio aqui a gente tem a nossa base renovável, né? De novo, a base renovável de fiéis crescendo. O nosso número de alunos renovados no presencial, sem contar fiéis, absoluto, ele foi maior. Nossa taxa de retenção ela caiu, né? Ela caiu 3 pontos percentuais. Mas o fato de a gente ter mais alunos renovando, excluindo fiéis, isso é uma grande alegria para a gente, mostra que fizemos coisas certas nesse momento para segurar a nossa base. E à direita aqui, naquele número 1% que eu falei lá na frente, era só a Estácio, aqui a gente está incluindo outras operações nossas, mas excluindo leis liminares, a gente tem um aumento de ticket, incluindo leis liminares, tem uma redução. De novo, né, eu não acho que é para a gente soltar fogos de artifício aqui, a gente acha que isso é um indicativo de que a assíntota que a gente mencionava faz sentido, tá? Então, estamos olhando isso com carinho, estamos tentando trabalhar, obviamente tem
o melhor momento para trabalhar preço, mas acho que a gente já via isso pré-pandemia, um comportamento um pouco mais racional do mercado como um todo, e acreditamos que tem um efeito nesse momento, até porque acho que tem muita gente aí que não consegue ir além disso. Tá? Eu vou passar agora para o Rayano, que vai passar um pouco os dados financeiros para você, e daqui a pouco eu vou. Obrigado, Parente. Bom dia a todos. Então, passando para o slide 9, para falar um pouco da receita, como o Parente comentou no primeiro slide, a gente sofreu mais um trimestre com a questão de leis liminares. Não fosse por isso, a nossa receita teria crescido quase 30%, 27% ano contra ano, e mesmo também sem considerar as aquisições, também teria crescido. Um ponto importante, mostrando no gráfico, a queda do FIES sendo totalmente compensada não só pelo crescimento do ensino digital, mas também quando vocês ajustam a questão da receita que nós sofremos pela questão das leis liminares, tanto por medicina quanto do presencial, que teria ficado relativamente estável. Esse é um dado muito importante. No slide seguinte, no slide 10, falando um pouco de custos e despesas. Em termos de custos ex-aquisições, nós teríamos caído, mais ou menos 2%, ano contra ano. Incluindo aquisições, esse número teria crescido 26%. E aqui tem um ponto importante. Ao contrário do segundo trimestre, que de fato tivemos um problema mais forte em relação a PDD, nesse trimestre, quando a gente olha PDD com desconto financeiro proporcionalmente à receita, ela ficou bem estável ano contra ano. Então, esse é um dado bem importante a ser destacado. De tal forma que, quando olhamos no slide 11, o EBITDA, o nosso EBITDA, ajustando pela questão das leis liminares, teria crescido 20%, sem aquisições 3%, e nesse EBITDA, um ponto que talvez não tenha ficado claro, e acho que é um ponto que vale a pena ressaltar, quando o Parente mencionou a questão da abertura da receita, da importância que tomou hoje medicina e EAD na proporção da receita que vem crescendo, que são os grandes vetores de crescimento depois da M&A, no EBITDA a proporção é maior, né? Porque são negócios com margens mais altas. Então, de fato, aqui a gente tem um crescimento, se fosse olhar só o EBITDA, maior ainda ao longo dos anos. Passando para o slide 12, em termos de lucro, o nosso lucro ajustado também por leis liminares ficou relativamente estável. E aqui é importante mencionar a questão da diferença entre o lucro que a gente reporta hoje em dia versus o que era o lucro antes do IFRS. O IFRS ele tem uma mecânica que você tem que trazer valor presente dos aluguéis, mas como a forma de trazer ela não é perfeita, ele acaba nos primeiros anos do fluxo penalizando o lucro. Tá? Então, a diferença entre o aluguel de fato que a gente teve no trimestre, né, e o que a gente lançou de despesa entre depreciação e despesa financeira, só no trimestre deu 32 milhões. Tá? Então, só a pior, né, piorando o nosso lucro em IFRS. Na tabela, no gráfico da direita, basicamente o CAPEX, e aqui acho que mais do que olhar o CAPEX, do que foi expansão, aquisição, sustentação, acho que é um ponto que nós já vimos mencionando há alguns trimestres, talvez não com tanta ênfase, a gente está pensando até como mostrar melhor ainda isso no tempo, é o investimento que nós estamos fazendo em transformação digital na companhia, que só nesse ano deve totalizar 70 milhões, e isso sem falar toda a parte de conteúdo digital que estamos criando in-house, né? Então, de fato uma transformação grande que está ocorrendo na companhia desde o ano passado, o ano retrasado, e vai perdurar ainda por mais, provavelmente, uns 2 ou 3 anos essa fase de investimentos. No slide 13, em relação à arrecadação
em geração de caixa como um todo. Como foi mencionado, a gente entende que o nosso nível de provisionamento está bem adequado. O nosso CONS-RCB ele caiu nominalmente, tá, em 3% quando você ajusta para aquisições, né? Lembrando que, como colocamos 2 ativos grandes para dentro, é normal esperar o total do CONS-RCB crescer, mas quando você ajusta para isso, ele caiu. Em relação ao número de dias de faturamento, bem estável, tá, ano contra ano, também ajustando para a questão das aquisições. E na geração de caixa total, com ou sem aquisições, geramos mais. No passado, geramos nos primeiros 9 meses 750. Esse ano, em caixa operacional, 900 sem aquisições e 1 bilhão com aquisições. Então, é de fato uma geração de caixa muito saudável, com uma alavancagem ainda muito baixa. Estamos com 1,4 vezes dívida líquida por EBITDA, com caixa também bem parrudo. Por fim, na minha parte, na parte de aquisições, só mostrando a evolução das sinergias até o momento. Então, até o momento, na Adtalem, já capturamos de forma anualizada, que não é o que de fato de economia no ano, né, mas o que, quando anualizar, teremos de ganhos 60 milhões, tá, quanto esperado até o final do ano de 70. E no caso de Atenas, que acabamos de incorporar, 3 milhões, sendo que a grande geração de valor, de fato, será quando recebermos a autorização das vagas de medicina e maturarmos, né, que aí, de fato, é onde vem o grande ganho. Acho que com isso eu volto para o Parente para fazer as considerações finais. Obrigado. Obrigado, Rayan. Então, vou mudar aqui para a página 16. Isso é uma coisa que a gente sempre soube, né, mas nunca tinha posto no papel, e ilustra um pouco o que eu vinha mencionando anteriormente, né? A gente, quando olha 2015 aqui, praticamente metade da nossa receita vinha do FIES. Nesses primeiros 9 meses de 2020, isso é 10%. Né? E na hora que a gente olha os outros negócios, né, a gente hoje tem aí, da nossa receita nos primeiros 9 meses de 2020, 35% vindo de EAD e medicina, que são negócios que, nesse período de tempo aqui, cresceram respectivamente 20% e 25% ao ano. Né? E o nosso presencial segue crescendo conforme o mundo do M&A. Né? Então, o que a gente tem aqui, a gente, de novo, tem esse cinza que vai nos penalizando ano contra ano, mas 2020 é o último ano dele ser mais gordinho, né? Então ainda tem um impacto de 21, mas é muito diferente. E mostra que a gente tem um negócio aqui dentro, né? Um conjunto de atividades econômicas, né? Que vem crescendo na sua soma 18% ao ano nos últimos 5 anos. E isso não aparece por conta desse cinza, né? Acho que isso tem 2 mensagens aqui, né? Uma que isso vai começar a aparecer mais claro na hora que o cinza subir de vez, e a segunda que eu acho que o pessoal fez boas escolhas lá atrás, em 2016, na hora que escolheu qual era o negócio que viria para substituir o FIES, né? Então, acho que a questão da EAD, medicina, de muita disciplina dentro de casa, para a gente estar sempre gerando caixa e ter condições favoráveis, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista operacional de captura de sinergia, para a gente poder continuar seguindo nessa trajetória. Acho que foram decisões muito acertadas no passado, que a gente já vem colhendo fruto, né? A situação seria não tão favorável se a gente tivesse talvez escolhido outros caminhos, e a gente vê hoje, com tudo que o Rayan mostrou ali, de contra-receber estável, PMR e caixa que a gente tem, entrando no ano que vem sem essa âncora, né? Essa coisa segurando a gente para trás. Estão muito animados com isso. Olhando a página 17, o que a gente tem aqui no curto prazo ainda é um cenário desafiador, né? A gente tem impacto de leis liminares e isso não acaba agora. Tá? Acho que é importante, né, daqueles 79 milhões ali, se não me engano, 2 ou 3 eles são, entre aspas, voluntários, né, coisas que nós fizemos voluntariamente. De novo, tem recibo, né, a gente sabe exatamente para quem foi e por que foi. O resto é imposto, né? Imposto de fora para dentro. Né? Isso
não acabou, né? Em outubro teve, né? Então é uma coisa que ainda tem para aparecer para frente. Mas do outro lado, né, a gente vindo com a EAD Medicina de pé embaixo e o presencial mais estável, com o último ano de impacto de FIES, de integrações vindo muito bem, é um cenário desafiador, mas que acho que estamos conseguindo, dentro dos limites que a situação nos impõe, trabalhar bem em cima dele. Mas que a gente olha para o ano que vem, né, a gente tinha um grande medo no ano que vem, que era, a gente dizia que era o ano que a gente ia avançar mais rapidamente, mas o grande medo que a gente tinha era de não estar saindo da linha de largada, né, da gente estar saindo para trás, se a gente tivesse uma perda de base relevante esse ano. A base cresceu, né, então a gente está chegando no ano que vem de forma muito sólida, de novo, o crescimento contratado que eu já mostrei, passando de 6 mil alunos ali de medicina, né, a gente conseguindo colocar agora já para 70% dos entrantes o conteúdo 100% novo, né, 100% nesse conceito de digital, de levar o conteúdo de elite para a massa, e muitos alunos entrando no aula, né? Então a gente tem uma perspectiva positiva para o ano que vem. E o longo prazo muda muito pouco, né? A gente segue com as 3 alavancas, EAD, Medicina e M&A, a pós-graduação crescendo muito em importância, né? A gente estruturando para crescer mais em cima dessa alavanca, e até para dar mais visibilidade aqui para frente também, né? Então, os polos seguem crescendo, a maior parte dos nossos polos novos são de pessoas que já têm polos antigos, vindo para o seu segundo, terceiro, quarto, quinto, as vagas de medicina são preenchidas, e a gente buscando boas oportunidades aí de fazer aquisições que façam sentido, né? que tragam valor para o nosso negócio como um todo, não seja mais uma coisa para a gente se ufanar e ficar para cima, né? Então, de novo, temos dinheiro, situação financeira estável, boa, né, do ponto de vista de robustez do negócio, de geração de caixa, de endividamento, um crescimento orgânico contratado muito forte, e estamos buscar oportunidades aí fora. Eu queria fazer uma coisa um pouco diferente aqui agora, pode passar? A gente tem um time aqui que a gente tem muito orgulho desse nosso time, né? E acho que vocês não tem tanta oportunidade assim de interagir com ele. A gente fez no Big Day ano passado, foi muito bacana. A gente achou que esse ano não ia dar para fazer a mesma coisa que a gente fez ano passado, ia ser uma coisa muito corrida e não tão informativa assim, então estamos planejando fazer no início do ano que vem, logo no começo, e aí vocês vão ter uma nova oportunidade com todas as pessoas que a gente tem aqui. Mas eu queria pedir aqui para o Adriano, para o Haroldo e para a Marina, né, falar um pouquinho, o Adriano, operações presenciais, o Haroldo, operações digitais, e a Marina, operações premium, um pouco da perspectiva do que eles estão vendo do negócio para frente. Começar pelo Adriano? Obrigado, Eduardo. Bom dia. Eu quero começar falando com você sobre um ponto que o Eduardo já mencionou na apresentação, que diz respeito ao nosso novo modelo de ensino, o Aura. O Aura, pessoal, que na sua essência ele já nasce, né, com currículos totalmente otimizados, ele traz aí uma forte proposta de incremento dos nossos indicadores de qualidade de ensino. Não apenas os indicadores internos, mas especialmente os externos, aqui com destaque especial para o ENAD. Nós acreditamos nisso porque esse nosso novo modelo de ensino, ele une em um único sistema um conteúdo digital de excelente de qualidade, como já foi dito, inclusive conteúdo produzido in-house, como o próprio Rayama mencionou, uma metodologia de ensino que hoje é padrão nacional em todas as nossas unidades, e também professores muito bem preparados. Nós capacitamos, nesses últimos meses, mais de 8 mil professores nessas novas metodologias de ensino, e a receptividade desses docentes em relação a esse nosso novo modelo está sendo ótima. Hoje, já são mais de 6 mil turmas sendo ofertadas totalmente nesse modelo de ensino Aura, que atende, como já foi dito, mais de 100 mil alunos, basicamente todos os nossos alunos ingressantes nesse ano de 2020, em todas as nossas marcas, não apenas marcas Estácio, mas também as marcas que foram adquiridas. Nós já conseguimos verificar uma melhora na satisfação dos nossos alunos
A gente não conseguiu ainda medir, porque estamos há poucos meses nesse novo modelo em relação a melhora no processo de aprendizagem, mas o indicador de satisfação a gente já pôde perceber aí melhora considerável. Obviamente que não foi apenas o Aura, foram uma série de iniciativas que nós tomamos na companhia como um todo, mas o nosso indicador de qualidade, o NPS, nesse último mês ele atingiu o melhor resultado histórico da companhia. E o mais importante que vale destacar, que o grande impacto nesse indicador se deu através dos calouros, onde nós melhoramos aí mais de 40% o nosso indicador de NPS nesses últimos meses, o que aumenta significativamente a probabilidade de permanência desses alunos conosco e mostra que estamos aí no caminho certo, pessoal. Da minha parte é isso, agradeço e passo agora para o Haroldo. Bom dia, obrigado, Adriano. Só vou falar de um projeto que a gente deu mais um passo importante, está dando um passo importante agora nesse trimestre, o Eduardo já adiantou um pouco. É o nosso projeto de modelo operativo dos polos, de polos parceiros. Mais que um projeto de padronização, é um projeto que visa garantir uma operação saudável financeiramente para os polos parceiros, né? E um melhor atendimento aos alunos. Ele é um projeto que traz redução de custo, principalmente quando a gente fala de viagens, custo pessoal, mas ele é muito mais do que isso. A gente passa a ter um controle pleno do planejamento e controle da rentabilidade dos polos, né? E a gente criou uma área de consultoria interna, a gente dando um passo no sentido realmente de acompanhar a vida daquele polo, auxiliando para garantir que ele vai ter uma vida saudável financeiramente, garantir que ele vai ser rentável em qualquer cenário nosso de expansão. Isso tem dois objetivos principais. Um é garantir um aumento de base, redução de custos nos polos parceiros atuais, mas principalmente garantir que a gente continue expandindo cada vez mais rápido. Com esse modelo, a gente tem uma operação cada vez mais leve, que a gente ajuda cada vez mais os nossos parceiros, e que nos permite estar em cidades realmente muito pequenas, que em outra situação talvez não comportasse um polo de ensino à distância. Então, isso vem garantindo ao longo do tempo, e aí isso é realmente contínuo, e a gente está dando um passo realmente bem importante agora nesse ano, deixando essas operações mais leves, ajudando o nosso parceiro, garantindo que a gente vai chegar nesses 2.000 polos aí que eu comentei ano passado no Indux Day, que o Eduardo também comentou agora no próximo ano. Então, esse é um projeto bem importante para a gente, que vai garantir a nossa continuidade desse crescimento. Acho que era isso. Vou passar aqui para a Marina. Obrigada, Haroldo. Vou falar aqui um pouquinho das perspectivas de medicina e do IBMEC como operação premium. A gente, enfim, está vendo aí pela frente uma perspectiva muito positiva, né? Como o próprio Eduardo falou ali atrás. A gente tem, de fato, um grande potencial de crescimento da base de forma orgânica, então com muito baixo investimento, alto potencial de criação de valor. Muitas das nossas operações ainda em maturação. Então, considerando as 1.400 vagas que a gente já tem autorizadas, a gente pode, ao longo dos anos, quase que dobrar essa base, né? No pleno potencial, com as autorizações de 100 vagas de mais médicos, pode mais do que triplicar essa base. A gente tem um time muito experiente aí, conduzindo toda essa operação de medicina, esse processo de autorização e habilitação das vagas, já aí com bastante sucesso na habilitação das novas operações, na aprovação de novas vagas nos últimos anos. Isso dá bastante confiança para a gente está muito on track aí de continuar entregando esse cronograma que a gente apresenta e, de fato, fazer essa receita aí crescer bastante nos próximos anos. O mercado de medicina se mostrou, mais uma vez, muito resiliente aí durante a pandemia. A gente rodou aí o ciclo comercial muito bem, preenchendo 100% das cadeiras, tivemos uma performance acima da esperada em transferência externa de alunos de outras vagas. A renovação foi maior do que, levemente acima do que foi no semestre anterior, enfim. Então, como um todo, foi uma performance muito forte. Toda essa criação por parte da Edux de uma nova área de operações premium, ela é muito alinhada com uma estratégia de um foco muito grande no aluno, que a gente vem falando aí bastante, nesse comprometimento com a qualidade, com a experiência do aluno, da gente conseguir ser a solução de educação superior para todos os públicos, né? Vocês viram aí no resultado que a gente sofreu bastante com leis e liminares, acho que medicina em especial foi um segmento que a gente sofreu bastante. E a gente está fazendo um grande esforço interno aí, de maior proximidade com alunos, de tratar os alunos de uma forma diferenciada, mais cuidadosa,
Isso tudo certamente vai fortalecer nosso posicionamento junto a esse público, não só a medicina como o IBMEC. Com relação ao IBMEC, a gente também teve aí uma performance bem positiva de captação e renovação no ciclo, superando o ano passado. São Paulo é uma operação que roda muito bem, enfim, um campus ainda em maturação e vem tendo aí um sucesso muito forte. BH é uma operação muito sólida e o Rio é uma praça que inspira um pouco mais de cuidados e é uma praça que a gente está gastando bastante energia de fortalecer a operação. Trouxe aí recentemente para o time uma pessoa de bastante experiência no setor para liderar a operação, que entende que tem experiência de dar aula fora, enfim, que tem bastante experiência e a gente entende que vai ser importante para essa virada. Mas, no geral, perspectivas muito positivas, muitos projetos e iniciativas que a gente acredita que vão ser fundamentais aí para a entrega desse posicionamento e desse crescimento futuro. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *9. Para retirar a pergunta da lista, digite *9 novamente. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do Banco JP Morgan. Bom dia a todos, obrigado por pegar, são duas perguntas. A primeira, eu queria tocar um pouco no ponto que o Adriano citou nas perspectivas do novo modelo acadêmico, a nova currículo totalmente otimizado. Esse currículo novo, ele já incorpora os 40% de EAD que seria permitido para os campi. Eu sei que a gente está na pandemia, então as pessoas não estão exatamente indo todos os dias na aula, mas se voltasse a uma normalidade, haveria um ganho significativo em margem e EBITDA devido a essa mudança, ou é algo também que teria uma revisão de ticket? Então, se pudesse comentar um pouco essa questão do novo currículo com os 40% de AD, essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, se pudesse comentar um pouco as perspectivas para o vestibular do começo do ano, dada a situação que ainda existe da pandemia e a questão do atraso do Enem. Obrigado. Marcelo, obrigado. Com relação ao currículo Aura, ele nasce já 100% otimizado, sim, com os 40% onde é permitido, né, operando já com os 40% é a distância, e também nasce com não somente isso, mas ele nasce com todas as demais otimizações de carga horária mínima, enfim, em relação a atividades práticas. Ele nasce um currículo muito bem otimizado no seu contexto como um todo. E o importante desse currículo é que nas unidades de Estácio nós já operávamos já com matrizes relativamente otimizadas, mas nas unidades adquiridas não. Então ele acaba se tornando uma grande alavanca de captura de sinergia em qualquer tipo de aquisição. E foi o que aconteceu agora, né? Nós pudemos já nesse meio do ano, na virada de semestre, já implementar a matriz Aura em todas as unidades Widen e também as unidades do Grupo Atenas e o Unitoledo, né? Então já acelerando a captura de sinergia. Com isso, a gente espera que nessas operações a gente tenha assim, uma melhora de margem com o avanço da base de alunos nesse novo currículo, Marcelo. Com relação ao segundo ponto, que é do vestibular e Enem, de fato, o Enem é um ponto de atenção para a gente. A postergação da prova é algo que nós estamos olhando com muita atenção, mas estamos aí também realizando uma série de iniciativas, de projetos para compensar, né, esse atraso na prova do Enem. Então, iniciativas comerciais, iniciativas na área de marketing, né, fazendo com que a gente consiga capturar inscrições, né, mesmo antes desse processo da prova do Enem. Mas a gente espera, sim, um processo de captação nesse semestre um pouco mais tardio do que em ciclos anteriores, Marcelo. Perfeito, muito obrigado pela resposta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro, do Citibank. Oi, pessoal, bom dia, obrigado. São duas também. A primeira, no assunto dos descontos judiciais, né, se vocês puderem falar um pouco sobre como a estratégia de questionar a legalidade desses descontos, como que ela vem progredindo, né, o avanço, e o que vocês esperam ainda de impacto dos descontos para os próximos meses, né? Se deve continuar na mesma toada, se vem diminuindo no tempo. Então, essa é uma primeira pergunta. E a segunda, assim, pegando até o comentário do novo currículo,
o momento do presencial, assim, se vocês enxergam uma oportunidade de eventualmente fazer um ajuste na estrutura do presencial na janela do final de ano, principalmente olhando para docente, enfim, se vocês puderem falar um pouco como que vocês mapeiam essa possibilidade, né? Acho que era isso. Obrigado. Rossano, você pode pegar a primeira? Obrigado, Leandro. Bom dia. Obrigado por você estar aqui, cara. Vou pedir para o Rossano aqui o nosso... Bom dia, parente. Olá, tudo bem? Rossano aqui falando. O principal impacto aqui tem sido no Rio de Janeiro, onde a gente tem uma ação civil pública conduzida pelo PROCON e pela Defensoria. A gente está na discussão aqui, estamos buscando discussões com o PROCON para buscar um acordo o quanto antes. A gente não tem nenhuma perspectiva ainda se isso vai ser resolvido em curto prazo, mas estamos botando todos os esforços aí para chegar ao melhor acordo possível e encerrar essa disputa que a gente vem tendo aqui na esfera judicial. Tem algumas discussões acontecendo também em esfera federal sobre a competência das esferas regionais ou federais para tomar essa decisão, que a gente espera que também, em breve, possamos ter um direcionamento melhor aí de como esse assunto vai ser endereçado. Eu vou passar a segunda aqui para o Leandro, mas eu acho que a fase dos grandes ajustes no mundo Estácio, acho que ela foi para trás, né? A gente tem pequenos ajustes relacionados ao desempenho, relacionados a gente estar querendo fazer o melhor para o aluno, né? Ter um quadro de professores, né, que siga evoluindo com a gente. É óbvio que na hora que a gente olha para fora, né, nas aquisições recentes, ainda tem um pedaço de sinergia para capturar, mas vou pedir ajuda aqui do Adriano. Adriano, complementa aí para mim, por favor. Eduardo, Leandro, a gente costuma olhar aqui, a gente olha a margem SKU, né, em cada curso turno das nossas unidades, e também aí a gente acompanha de perto a margem de operação de cada um dos negócios, né? Então, a gente vai tomando as ações e possíveis otimizações com base em qualquer variação que aconteça nesse sentido, tá? Então, a gente fica muito atento a todo momento a oscilações. Se em algum momento a gente perceber que tem algum tipo de queda específica em algum curso ou alguma de captação de base de alunos em algum curso, a gente rapidamente já toma ação para corrigir isso, tá? De forma estrutural, a gente não enxerga nenhuma grande mudança acontecendo no final do ano, mas se pontualmente algum tipo de oferta, algum tipo de SKU, a gente pode tomar ação aí para tentar corrigir a rota caso a gente perceba uma queda de base de alunos. Se isso responde a tua questão, Leandro. Não, sim, acho que tá bem claro. Se eu puder só mais um ponto aqui, na parte do desconto, né, assim, quando esse cara voltar, né, quando a liminar cair, assim, como é que vocês antecipam esse movimento, né? Pode ser um ponto de fricção, então como é que vocês estão se preparando para essa volta dos descontos quando ela acontecer lá na frente? Acho que era isso. Obrigado. Olha, a gente não acha que tem assim, o para trás a gente vai querer discutir, de novo, não estamos contando com isso, né? Mas vamos analisar caso a caso, né? Eventualmente até o para trás, usar isso em pontos específicos. E para frente, cara, está todo mundo sabendo que isso vai acontecer, né? Então, um impacto grande na medicina, né? Especialmente aqui no Rio, que tem um desconto relevante num ticket que é alto, né? Então, é um impacto muito grande para a gente. As pessoas têm essa expectativa e sabem que isso vai acontecer. A gente não vê isso como um ponto de fricção olhando para frente, não. Tá bom. Perfeito. Tá ótimo. Obrigado, Eduardo. Bom Valeu, dia. Leandro. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel, da BTG Pactual. Senhor Samuel, pode prosseguir. Senhor Samuel, verifique se o telefone encontra-se no mudo.
Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia parentes, Ayana, demais diretores. São 2 pontos rápidos aqui do meu lado. A primeira é uma pergunta até mais detalhista. Quando a gente olha as despesas gerais e administrativas, né, na análise pro forma, excluindo as aquisições e excluindo os não recorrentes do ano passado, a gente vê ali um aumento de 20% ano contra ano. Era mais para entender, enfim, se esse número tem algum impacto de Covid, só para ter um pouco mais de granularidade aí nesse número. E uma segunda pergunta sobre preço no EAD, né? Vocês estão com uma estratégia bem forte de crescimento no EAD, né? A gente vê isso claramente nos números da companhia ao longo dos últimos anos. Vocês até comentaram agora há pouco de chegar a 2.000 polos, né? Hoje está com uma estrutura aí já de 1.300, quase 1.400 polos. O que vocês imaginam para o preço do EAD? Enfim, vocês imaginam que ele já chegou no bottom também? Tem uma tendência aí de estabilização? O que vocês podem dizer para a gente? Obrigado. Oi, obrigado, Samuel. Rayama falando. Em relação ao D&A, aquisições, se você for ver, tem uma principal linha lá que oscila muito, que oscilou mais um pouquinho agora, foi na parte de contingência, mas isso é normal, ele oscila mesmo. Tri contra tri, que no geral a gente de fato ficou relativamente estável, tá? Quando você olha gasto geral na companhia em relação ao ano anterior. E a questão da pandemia, está com unidade fechada ou não, em termos de custo é marginal, quase nada, né? Na verdade, o nosso principal custo que a gente teve aqui foi no geral, no ano, foi o aumento da PDD, né? Mas que, obviamente, não está no DNA, mas que todos os outros oscilaram muito pouco, assim, não teve nenhum benefício específico, não. Tá? Eu não sei, de repente se fala, depois só entender um pouquinho melhor como é que você está fazendo a análise. Tá? Samuel, Haroldo falando aqui. Obrigado pela pergunta sobre preço. Né? O que a gente vê é que a gente viu alguns concorrentes baixando bastante o preço. Em alguns períodos anteriores, a gente não está vendo nenhuma grande movimentação agora, mas sim pode haver ainda alguma queda mais leve, mas no próximo período. O que a gente faz aqui, a gente é bastante analítico na análise do trade-off entre base e ticket, tá? A gente maximiza a receita de fato. Dado que é um produto com a margem muito alta, o custo de perder captação é muito alto. Então, a gente analisa bastante esse trade-off, maximizando a receita, dado que o negócio de 70% de margem, a gente tem que privilegiar colocar esses alunos para dentro. E tem um ponto que é super importante, é que a nossa margem é mais alta que, se não todos, grande parte dos concorrentes, de capital aberto ou de capital fechado. Então, a gente tem alguma proteção aí com relação a qualquer queda brusca de preço, dado essa nossa margem diferente dos concorrentes, tá? Obrigado, bom dia a todos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do Bradesco. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho 2 perguntas aqui também. A primeira delas acho que um pouco mais específica na parte de custos, né? Olha ali a linha de repasse de polos, né, e outros, e aumentou bastante, quase triplicou. Entendo que, obviamente, com o EAD aumentando é normal essa linha aumentar, mas só queria entender, dado esse delta aí, se teve alguma coisa a mais que a gente acabou não pegando aqui. Essa é a primeira. E a segunda, também voltando nessa parte, né, da política de descontos e bolsas, né, mesmo quando eu excluo ali os 80 milhões de reais das decisões liminares, o valor ali de bolsas e descontos, ele aumentou mais do que a sua receita bruta, né, acho que 36% contra 31%. Então, só queria entender como é que fica a estratégia nessa linha daqui para frente, se a ideia obviamente é um momento mais específico aí na frente macro, mas só entender como é que fica a estratégia da empresa daqui para frente nessa parte de bolsas. Obrigado. Obrigado, Fred. Rayama aqui de novo. Respondendo rapidinho, se pergunta qualquer coisa, o Haroldo me complementa. Na parte de repasse é simples, né? A maior parte hoje do nosso crescimento está se dando através de polos parceiros. Lembra que a gente começou com os nossos polos próprios nas grandes cidades e agora estamos atuando nas cidades médias e pequenas através de polos parceiros principalmente.
tá? Então, esse crescimento todo que está vindo, a maior parte com parceiro, você tem um repasse. Então, é tão simples quanto isso, tá? Oi, Fred, só complementando aqui, por SKU, a gente não tem aumentado o nível de repasse, é isso que o Raimar falou, é muito uma questão de mix. O que a gente tem atuado, que eu comentei sobre o modelo operativo, é tentado reduzir o custo do polo para não ter que ter aumento de repasse. Então, isso é parte da nossa estratégia, né? Trabalhar na estrutura de custos sem ter que aumentar o nível de repasse por polo. Raimar, você pega o segundo? Você pode repetir de novo, por favor, Fred? Claro, pessoal. Acho que a segunda é mais entender ali, mesmo quando eu olho ali, quando eu pego ali, né, a parte de descontos e bolsas, né, mesmo quando eu tiro ali os 80 milhões das decisões liminares, né, ele cresce mais. Perfeito. Então é o seguinte, Fred, isso aqui, o que aconteceu? Isso aqui, a gente estava até analisando o trimestre e quando a gente olhou até o nosso ticket subindo em geral, achando, cara, legal, notícia boa, né? Estamos finalmente chegando já no que seria o fim do poço do presencial, esperamos daqui uma estabilidade, talvez até crescimento daqui para frente. E aí, olhando no detalhe o nosso resultado, por dentro, o que aconteceu, nessa captação especificamente, para a nossa grande surpresa positiva, a gente teve um intake interessante em SKUs de tickets mais altos. Tá? E como na captação é onde a gente consegue a maior bolsa no primeiro semestre, né, ele acaba influenciando nessa bolsa média, quando você olha. Tá? Mas foi uma boa surpresa, na verdade, né, que no final do dia captou alunos, né, de cursos que, de fato, têm um ticket mais alto, né, no final do dia, mas que no primeiro semestre a bolsa ela é mais elevada mesmo no primeiro semestre. Sempre foi assim. Tá. Perfeito, muito claro. Obrigado, Ayama. Obrigado, parente. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, da UBS. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta pelo call. São duas perguntas aqui um pouco mais simples. A primeira é um pouco no Dux Day do ano passado, vocês comentaram um pouco dos investimentos que vocês iam fazer nos campi de medicina para, de algum modo, melhorar a experiência do aluno e tudo mais. Eu só queria saber se, na margem, agora, nesse processo de captação, já deu para ver alguma melhoria de ticket desses alunos entrantes, ou se é alguma coisa que vocês esperam daqui para frente. E a segunda é um pouco sobre esse processo de consolidação que a gente está vendo no mercado, né? Teve um movimento muito grande recentemente, que obviamente vocês acompanharam. Eu só queria entender, assim, sob o ponto de vista de alocação de capital, faz sentido a gente ver alguma mudança expressiva quando a gente pensa na estratégia de M&A de vocês? Ou vocês acham que o processo de consolidação, simplesmente pela quebra de instituições menores e tudo mais, já tem dado a vocês uma posição um pouco mais privilegiada, tanto no presencial quanto no EAD, se puderem fazer o breakdown desses dois pontos. E aí, se também isso muda alguma coisa, como que vocês pensam essas duas dinâmicas, né? A consolidação, digamos, por falências e as oportunidades de M&A que ainda existem aí no mercado. É isso, obrigado. Com relação à medicina, de fato, a gente vê isso se refletindo. Acho que a gente está fazendo esse movimento aí de foco muito grande no aluno, na experiência do aluno, e a gente tem sido capaz de reajustar acima da inflação o ticket de calouro. Enfim, isso é uma performance que a gente tem entregue consistentemente, e isso, de novo, aconteceu aí no meio do ano. Acho que ainda tem uma jornada de melhoria dessa experiência, e eu acho que é uma coisa que a gente vai continuar colhendo frutos aí olhando para frente. E vou passar a bola aqui para o Raimar. Deixa eu complementar aqui só. Maria, eu estava falando e estava no mudo aqui, então fiquei feito um bobo falando, você entrou em cima. A questão da medicina, a gente tem sim um aumento de ticket relevante no campus onde a gente colocou muito dinheiro, né? É óbvio que a gente ia inaugurar o campus numa terça-feira, 3 dias depois que a quarentena foi decretada aqui no Rio, né? Então, um monte de convites enviados, etc. E aí eu acho que os alunos
tem uma apreciação pelo campus, né? Acho que a Marina falou muito bem na fala dela que a gente tem que chegar mais perto dos alunos, tem que ouvir mais, tem que estar mais presente, tem que criar um ambiente muito mais positivo aqui, né? Mas a gente vê claramente, né, um movimento pró aumento de ticket que esse investimento está possibilitando e está completamente dentro das projeções que a gente fez quando a gente decidiu no investimento. Tá? A estratégia de M&A, cara, e aí só colocando claramente aqui, né, a gente gostaria de ter comprado a Laureate. Tá? A gente fez uma oferta, nós fizemos uma oferta que a gente achou agressiva do nosso ponto de vista, né, que levava, e aí sempre com muita responsabilidade, né, a gente quer trabalhar para chegar nesse EBITDA pós-sinergia na casa de 5, 5,5, né, que acho que a gente considera responsável quando a gente vê planos fortes para isso, e a oferta que a gente tinha feito era em linha com isso, e nós perdemos para um concorrente que foi muito agressivo, parabéns para eles, a gente não gostaria de ter perdido essa, mas acontece, né? Então, assim, óbvio que é um sentimento ruim, né? Porque é uma empresa muito bacana, muito tradicional, que tem a possibilidade de você fazer um grande salto, né? Não sem sacrifício, né? A gente falou para todas as maravilhas do nosso caixa, a nossa capacidade de endividamento, e não seria para a gente uma aquisição fácil, mas a gente gostaria de ter feito. Paciência, né? Vamos para a próxima, né? A gente tem sempre 4 ou 5 M&As de pipeline, nenhum, obviamente, desse tamanho, e a ideia é a gente voltar aí as baterias para seguir tanto aí que você falou da falência, né? De buscar instituições que estão claramente em dificuldades, né? Que acho que foi um pouco adiada essa dificuldade com todas as medidas do governo, né? De adiamento de pagamento de impostos, adiamento da suspensão de jornada do trabalho, etc. Mas a gente entende que boas oportunidades vão aparecer aí na frente. Não quer complementar uma coisa aqui? Só complementando, que acho que, falando um pouco mais amplo de M&A, né, que é importante, quando o Parente mencionou sobre o processo que a gente participou, ou de qualquer processo que a gente participa, obviamente a gente sempre precifica colocando todas as nossas alavancas. Né? Isso implica em dizer que esse crescimento que vocês veem no EAD, que crescendo de forma orgânica 50%, isso que a gente precifica para ver se faz sentido levar qualquer outro ativo e botar isso no preço. Assim como a eficiência operacional, como o Adriano comentou, né? A questão do Aura e tudo que a gente vem desenvolvendo, a gente também já coloca. Então, do ponto de vista competitivo, acho que para olhar M&A, a gente continua ainda firme e forte, né? A gente acredita que tem alavancas muito fortes para estar extraindo valor, né, de qualquer ativo. É óbvio que vai ser sempre caso a caso, né? Vão ter casos que provavelmente, dado o passivo que pode estar vindo, é melhor simplesmente ajudar quem está com problema em absorvendo os alunos do que fazer uma aquisição e depois você ter todo o ônus de ter que gerenciar um passivo não gerenciável, né? Então, vai ser sempre assim, vocês podem ter certeza que a gente vai estar olhando sim, tá? Porque a gente acredita que é muito competitivo, dado tudo que a gente tem para aportar, né, nos ativos. Perfeito, pessoal. Obrigado pela resposta e bom ouvir de vocês. Por conta do tempo, estamos encerrando as perguntas e gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para as considerações finais. Gente, vamos lá. A gente tem um time fantástico aqui, que tem muito brilho no olho, mas também muita disciplina, né? Então, às vezes a gente parece um pouco chato falando da mesma coisa, né? AD, medicina e M&A, mas é isso, né? A gente tem um plano, a gente está indo atrás desse plano. AD e medicina seguiam firme e forte, muito crescimento orgânico contratado. O M&A vindo como uma oportunidade, e a gente, de novo, sendo super criterioso sempre. E a pós-graduação agora começando a crescer muito no nosso horizonte, no nosso olhar aqui também. Então, temos um ano desafiador esse ano, temos,
quarto semestre também tem os nossos desafios. A gente, no ano que vem, acho que temos muita convicção que vai ser bem melhor do que esse. Talvez não seja o que a gente tinha sonhado quando a gente conversou um ano atrás no Edux Day, mas certamente um ano que a gente olha com uma perspectiva bastante positiva. E o futuro, gente, ele segue igual, né? A gente segue com os mesmos planos inalterados. Óbvio que a gente aprendeu muito na pandemia, o nosso time aprendeu muito, reagiu muito bem. Botar 300 pessoas, virar um case muito só assim, uma semana dentro de sala, tirando de sala de aula, botar... E acho que esses aprendizados ficam para a gente buscar novas oportunidades, novos produtos, novas formas de estar levando o ensino para os nossos alunos, tá bom? Obrigado pela confiança de vocês, gente. Um abraço a todos. A teleconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.